Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Alves, o cara do São Paulo, revelou uma conversa com o Fernando Diniz em Paris, antes dele acertar com o tricolor paulista, e declarou: melhor treinador do Brasil. Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, viu? E vamos juntos! Bom pessoal, antes de eu falar do Daniel Alves e das palavras dele sobre o Fernando Diniz, tem muita coisa pra gente debater, eu queria dizer que o mercado da bola continua muito agitado fora de campo, e eu concedi uma entrevista muito legal, bati um papo muito bacana com a rapaziada do OneFootball. Tá lá no canal deles, vou deixar o link aqui na descrição, acessa lá, tem possibilidade do William, do Chelsea, voltar pro Corinthians, o Neymar, afinal de contas, vai pro Barcelona, outras movimentações, Pablo Mari do Arsenal, tudo que está acontecendo no futebol europeu e também com reflexos aqui no futebol brasileiro. Eu conversei com a rapaziada do OneFootball, o link está na descrição, confere lá e vamos juntos. Então pessoal, o Daniel Alves participou do programa Jogo Aberto nesta segunda-feira, né, na estreia do cenário novo e tudo mais. Ele foi o convidado, onde a gente teve a oportunidade de bater um papo com o camisa 10 do São Paulo. Um cara com 40 títulos na carreira sempre rende boas histórias, né? Falou da sua origem lá em Juazeiro, desde a passagem por grandes clubes do futebol mundial, todo mundo sabe, né? Multicampeão pelo Barcelona. O Messi falou recentemente que sente a falta dele por lá. Era o cara que mais, um dos caras que mais davam assistências para o Lionel Messi. Depois ele teve passagem pela Juventus, pelo PSG e retorna agora para o Brasil jogando no seu time do coração, que é o São Paulo. Chegou naquele momento, né, transitório ainda vigente do São Paulo, né? É um processo de transição que está vivendo o tricolor paulista, como lateral direito, meia, aquela coisa, e começou o ano de 2020 muito bem, como capitão, camisa 10, um cara que consegue encontrar o seu espaço no time. Ele é muito bom jogador, né? As pessoas esquecem. Na Copa América vencida pelo Brasil, ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Melhor jogador. Entre todos, ele foi eleito o craque da competição. Ele joga muita bola, apesar dos seus 37 anos. Mas a grande questão é que os jogadores do São Paulo, desde a chegada do Fernando Diniz, não só do São Paulo, né? O Diniz tem essa coisa, ele sempre é muito elogiado por onde passa, por todos os jogadores que trabalham com ele. Foi assim no Audax, foi assim no Fluminense, no Atlético Paranaense. É impressionante o cartaz que ele tem com seus jogadores, com os atletas, né? E não é uma coisa assim meio gratuita ou protocolar, né? De que o jogador vai elogiar o técnico, porque o professor é quem escala, né? Então não, o professor está fazendo um grande trabalho. Passa desse limite, desse ponto que a gente entende até como burocrático, como protocolar, como eu disse, né? Do jogador ter que elogiar o chefe para não ficar mal com ele, aquela coisa toda. Não, os jogadores que trabalham com o Diniz, eles têm uma adoração, eles têm uma veneração pelo estilo de jogo, pela conduta do Diniz, pela forma como ele entra na mente mesmo dos caras. É uma coisa meio fora do comum, assim. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Essa veia psicólogo do Diniz não é só uma veia, uma verve, né? Ele realmente é graduado em psicologia. E ele adota isso mesmo, ele fica do lado dos atletas. Os jogadores passam por inúmeras dificuldades emocionais, muitas vezes, né? De motivação, de entendimento do jogo. E o Diniz consegue controlar tudo isso. Consegue contornar toda essa situação, né, do entendimento da leitura tática ao comprometimento do atleta e puxar o cara quando ele não está num momento muito bom, valorizar o cara que está bem. É gestor, né? Isso é o que se pede de um grande técnico. Agora, melhor técnico do Brasil é uma questão. Eu acho que vale para o debate, e não só para o torcedor do São Paulo, que eu tenho certeza que os são paulinos estão contentes com o que estão vendo em campo. Os torcedores do Tricolor estão muito felizes com o que a gente está vendo com o São Paulo, né? Até a parada estava desenvolvendo um time que ficava com a bola, que começou a ter mais verticalidade do que no ano passado, porque isso demanda treinamento também. Um time que estava encaixando, né? Que estava dando gosto de ver jogar. E o São Paulo nos últimos anos, embora o jejum de títulos de 8 temporadas, tem tido assim,
vamos ver alguns parcos momentos. Aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o Diego Aguirre, isso foi 2018, eu acho, né? Se eu não estou enganado. Aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro em que o time realmente encaixou, jogava bem, no segundo turno acabou perdendo fôlego. Depois, no ano passado, naquele restrito momento em que o Cuca não consegue assumir, o Wagner Mancini coloca os meninos no time e o time chega na final do Paulista e acaba perdendo para o Corinthians. Alguns tem a eliminação, né, do Palmeiras no Allianz na semifinal. Então tem alguns raros momentos nos últimos anos em que o torcedor do São Paulo teve aquele momento com o Jonathan Calheri, né, no início de uma Libertadores ali, só. Não houve uma consistência maior. E aí, dentro de tudo isso, uma sequente troca de treinadores, de filosofias diferentes, de diretores de futebol, de elenco, jogadores saindo, voltando, uma bagunça. E aí o Daniel Alves dá essa entrevista e comenta que quando o Fernando Diniz foi fazer um intercâmbio na Europa, onde ele conversou com o Pepe Guardiola, outros técnicos, visitou brasileiros que lá atuam e visitou o Paris Saint-Germain, onde estava o Daniel Alves, os dois conversaram. E o Daniel disse na cara do Fernando Diniz, pelo menos, segundo o Daniel, sem a possibilidade dos dois trabalharem juntos no São Paulo. E imagino que isso seja verdade, né? Porque naquele momento o Cuca era o técnico do São Paulo e não tinha a menor chance de troca naquele momento e talvez nem do Daniel de voltar para o Brasil e servir o São Paulo. E o Daniel disse para ele, você vai ser o melhor técnico do Brasil, porque o seu pensamento sobre futebol é diferente. O seu pensamento para futebol, inclusive, não se aplica ao futebol brasileiro, é para cá, para a Europa. Mas o que precisa para que isso aconteça? Palavras do Daniel Alves. Você precisa de tempo para trabalhar. E no futebol brasileiro não se permite algo além do resultado. Quando o Daniel, aí avança o tempo, né? O Daniel veio para o São Paulo, numa reconstrução do time também, né? Que contratou bons jogadores, jogadores caros, que montou um elenco competitivo e traz o Fernando Diniz, e aí agora a gente entende, por indicação do Daniel Alves, o Daniel comenta para ele o seguinte, ok, sua filosofia de jogo é muito legal, seu estilo de jogo é muito bonito, só que eu sou um vencedor. E aqui não vai funcionar se você só defender o seu estilo de jogo. A gente precisa se unir para que esse estilo de jogo tenha também resultado. Porque não adianta nada você jogar bem e não ganhar. E é isso que o Daniel, junto com o Fernando Diniz, estão tentando levar a esse São Paulo para que venha uma retomada de conquistas. Que você tenha um estilo de jogo que fica mais com a bola, que cria mais oportunidades, que cria mais chances de gol, mas que também não abdique disso em detrimento a essa filosofia. Que tenha uma obsessão pela verticalidade, pelo gol, pelo resultado final. E aí, esse casamento pode funcionar muito bem, gente. O Daniel conversa muito com os atletas, e eu acho que a gente tem que ouvir o Daniel Alves, por tudo que ele representa para o futebol mundial, de que você precisa de processos para chegar a um objetivo final. E o São Paulo, como ele mesmo disse, não pode ficar trocando 4 técnicos, 4 vezes de treinador durante um ano. Não pode ficar mudando a todo instante. Aposta numa filosofia, convicção nela, te abraça nela e vai embora. Mas, ao mesmo tempo, ele referiu essa importância de que não basta jogar bem, jogar bonito, mas sim precisa vencer. E esse espírito vencedor, o Daniel Alves pode estar levando para o São Paulo nessa retomada de um clube tricampeão do mundo, multivencedor, e que enfrenta esse jejum de títulos, muito por conta de uma má administração, de troca de filosofias, de uma bagunça administrativa que aconteceu nos últimos anos. Esse pensamento de um atleta líder, de um capitão, de um cara que joga muita bola, juntamente com um técnico que me parece entender o clube onde está, me parece entender o momento, ter o respaldo e ter uma filosofia de jogo que a gente gosta, a gente como apreciador do futebol, quer muito que o Fernando Diniz dê certo, porque ele representa essa escola de um futebol vistoso, de um futebol que troca passes, que cria chances, que fica com a bola e que não abdica de jogar, que não abdica do jogo. Ele gosta do jogo, ele gosta da bola. Só que para isso, para que ele tenha sequência, ele precisa também vencer. Talvez isso possa acontecer agora. Foi muito legal o papo com o Daniel e faz a gente acreditar cada vez mais nesse trabalho que o São Paulo está fazendo
com a chegada do Fernando Diniz e com esses jogadores líderes do elenco, com jogadores representativos que tem muito a acrescentar. Eu penso que o São Paulo está vivendo um grande momento e já está muito mais perto de um título hoje do que já esteve. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda, inscrevam-se no canal, eu volto na próxima.